Você sabe o que fazem os ministros e conselheiros substitutos dos tribunais de contas? Ele tem duas funções principais. A primeira, que é de substituir o ministro titular no TCU e o conselheiro titular nos tribunais de contas do Estado e tribunais de contas dos municípios, e presidir e relatar processos, porque ele exerce as demais atribuições da judicatura. Isso mesmo, é um cargo que completa 100 anos de existência. Desde 1918, os ministros e conselheiros substitutos exercem atribuições da Judicatura de Contas, presidindo a instrução de processos e relatando-os com propostas de decisões submetidas ao órgão colegiado ao qual estiverem vinculados. Eles atuam ao lado dos ministros e conselheiros e do Ministério Público de Contas. A Constituição Federal ela prevê que os ministros substitutos eles têm as mesmas garantias e impedimentos dos desembargadores dos tribunais regionais federais. E são iguais a dos titulares quando estão em substituição. Quando não em substituição, elas são iguais às dos juízes de entrância especial, no caso dos tribunais de contas estaduais. Mas essa não é a única função desses profissionais. Eles ocupam as vagas dos titulares desses cargos quando necessário, ou seja, no caso de aposentadorias, férias, licenças e outros afastamentos. Os conselheiros substitutos, eles eventualmente substituem os titulares. Mas, além dessa substituição, eles também são responsáveis pelos seus próprios processos. Nós presidimos a instrução de processos, nós examinamos os relatórios da equipe técnica, nós promovemos audiência dos responsáveis, nós formalizamos uma proposta de voto que será submetida à Câmara ou ao plenário, conforme o caso. Além disso, no exercício do cargo, tanto no Tribunal de Contas da União quanto nos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, estes profissionais têm ainda a competência para proferir decisões monocráticas, como deferir medidas cautelares, o que significa exercer a verdadeira magistratura no âmbito da fiscalização das contas públicas. Os membros desses tribunais, que são os juízes que participam do colegiado, precisam, para que ajam livremente, de forma eficiente e impessoal, de determinadas prerrogativas, direitos e impedimentos que asseguram o exercício pleno dessas carreiras. Por isso que eles são comparados com os juízes do Poder Judiciário. Essa equiparação se dá justamente por exercerem nas suas atribuições ordinárias ou mesmo extraordinária, no caso das substituições, o exercício típico de uma magistratura, ainda que seja uma magistratura de contas. E justamente por isso, por exercerem uma magistratura, tem as mesmas garantias, os mesmos impedimentos, os mesmos direitos desses juízes. As atribuições dos substitutos dos ministros e dos conselheiros estão previstas na Constituição Federal de 1988. Mas para ocupar um cargo como este é preciso entender bem não apenas do direito. Além disso, é preciso ter profundos conhecimentos da economia, da contabilidade e da administração pública. Por isso, os ministros e conselheiros substitutos são selecionados mediante concursos públicos de provas e títulos. Esses concursos têm sido os mais difíceis e concorridos do país. Eu digo, sem medo de errar, que talvez seja o corpo funcional dos mais capacitados no Brasil inteiro. Ocorre que ainda somos, pelo até o diminuto número de integrantes, ainda desconhecidos. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a seleção via dificílimos concursos públicos, pela valorização da meritocracia, nos tornou um grupo de profissionais de altíssima qualificação no país. Eles atuam na defesa da democracia através do julgamento das contas, ou seja, no exercício do controle externo da administração pública brasileira. Atualmente, eles somam mais de 110 em todo o país. A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, a AUDICOM, é a entidade civil de âmbito nacional que congrega os ministros e conselheiros substitutos, defendendo seus direitos e aspirações, bem como o controle externo, além de realizar eventos com vistas à capacitação da classe. A AUDICOM, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, entidade que eu tenho a honra de presidir, é uma associação nacional que reúne e representa os ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Audicom possui associados em 26 unidades da Federação e em 31 tribunais de contas. O objetivo da associação é garantir que os direitos, deveres, prerrogativas e atribuições constitucionais dos ministros e conselheiros substitutos sejam observados em todos os tribunais de contas. Historicamente, se divide o Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A pergunta é: quem verifica se o Poder Executivo está realmente aplicando bem os recursos públicos, se as políticas públicas estão sendo eficientes, se elas estão produzindo resultados? O Tribunal de Contas tem caminhado no sentido de examinar não só a regularidade dos procedimentos, mas também o impacto, porque não basta cumprir a lei, tem que cumprir a lei, mas também tem que ter resultado em prol da sociedade com a boa aplicação dos recursos públicos. Essa, em síntese, é a maior contribuição que os tribunais de contas podem trazer à sociedade brasileira. Fortalecer os tribunais de contas é fortalecer a República, é fortalecer a cidadania brasileira. Então, os tribunais de contas garantem a boa e regular aplicação dos recursos públicos tão escassos em nosso país. O nosso cargo está previsto na Constituição de 1988. Significa dizer que é um cargo de natureza obrigatória. Todos os tribunais de contas devem criar e preencher o cargo de ministro ou de conselheiro substituto e garantir que esses profissionais exerçam na plenitude as atribuições previstas na Constituição. Os ministros e conselheiros substitutos dos tribunais de contas atuam junto com os demais membros e com o Ministério Público de modo a garantir que os recursos públicos sejam regularmente aplicados com eficiência e efetividade, sem desperdícios nem desvios, de modo que sejam prestados serviços públicos com qualidade, a preço justo, da forma que a população tanto deseja e necessita.